Hora de falar sobre uma mentirinha milionária de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians. Você vai lembrar que quando o Murilo foi vendido pelo Timão ao Nottingham Forest, o Corinthians anunciou um negócio de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e mais 10% do valor de uma venda futura para o Corinthians, certo? O Corinthians anunciou todas essas condições do negócio em uma nota oficial. Pois bem, os 12 milhões de euros fixos já caíram, os 2 milhões de euros em bônus foram alcançados, porque o Murilo já bateu essas cotas, mas o Timão não tem direito a 10% do valor de uma venda futura. O que o Corinthians tem é 10% do lucro que o Nottingham Forest conquistar. O GE chegou a escutar o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians na época, e ele disse que trata-se de um equívoco de comunicação pelo qual ele pede desculpas. Quero te ajudar a entender a diferença do ponto de vista financeiro dessa, entre aspas, mentirinha. Se o Murilo for vendido por 60 milhões de euros, ele tem sido supervalorizado no futebol inglês, o Corinthians teria direito a 6 milhões de euros na negociação com 10%. Como o Timão tem apenas 10% do lucro do Nottingham Forest, em vez de 6 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 4 milhões e 800 mil euros. Estamos falando de uma diferença de 7 milhões e 600 mil reais. Só para completar, é importante registrar que já houve problema recente com percentuais de outros dois atletas formados na base do Corinthians. Recentemente, o Timão vislumbrou a possibilidade de faturar muita grana, com 30% do Pedro e 20% do Robert Renan. Só que o Augusto Melo, também ex-presidente, vendeu esses percentuais sem que ninguém soubesse. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara o troco em cima do Santos Laguna. Bora te ajudar a entender essa história. Nos últimos dias, o Corinthians fez todos os tipos de tentativa para convencer o Santos Laguna para um acordo. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres e propôs pagamento de 30% desse valor à vista, não houve acordo. 50% do valor à vista, não houve acordo. 70% do valor à vista, não houve acordo. O Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir uma ajuda, na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar alguma outra condição que não o pagamento integral dos 41 milhões de reais num primeiro momento. O Corinthians alega não ter dinheiro para fazer essa quitação. E a pressa se dava porque o Corinthians tinha só até essa terça-feira para registrar novos atletas. Santos Laguna não aceitou nenhuma das ofertas, só que agora a situação se inverteu. Como o Corinthians segue com o Transferban, mas só pode registrar jogadores a partir de janeiro do ano que vem, agora é o Santos Laguna quem vai ter pressa para receber e o Corinthians não vai demonstrar nenhum movimento rápido ou de aceleração para a quitação dessa pendência. Até porque o Transferban não vai afetar o Timão, a menos que o Corinthians seja condenado em outras instâncias por conta de dívidas como em relação ao Matias Rojas e também por conta de uma dívida com o Tadieres por Rodrigo Garro. Mas nesse momento, posso assegurar para vocês que o Corinthians colocou o Santos Laguna no fim da fila de prioridades em relação a pagamentos. O Timão vai pagar primeiro o que deve para o Memphis Depay, vai fazer uma série de outros acertos com o elenco, vai resolver pendências com outros clubes para depois, se sobrar dinheiro, procurar o Santos Laguna. Imagino que o Santos Laguna possa se arrepender, porque se tivesse 70% do valor pago à vista, receberia os outros 30% com um pequeno período de duração, mas certamente numa condição melhor do que a atual. Só para completar em relação ao Timão, elenco volta do período de folga nessa quarta-feira e inicia a preparação para o jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A tendência é que Dorival Júnior ganhe importantes reforços por conta de recuperações de lesões físicas e musculares. Bora mudar de notícia e de assunto para falar sobre o Corinthians com uma excelente novidade. Yuri Alberto está de volta aos treinos e de maneira absolutamente surpreendente. O Yuri passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto. E o período de recuperação programado pro Yuri era de mais ou menos 1 mês e meio, como aconteceu com o Gustavo Henrique e está acontecendo com o Hugo. Então a tendência é que, no melhor dos cenários, o Yuri Alberto voltasse no finalzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. A gente está começando o mês de setembro e o Yuri já está trabalhando com bola numa recuperação absolutamente surpreendente. São apenas 22 dias desde a cirurgia.
A tendência, inclusive, é de que o Yuri esteja à disposição do Corinthians na partida de volta contra o Atlético Paranaense, marcada para a próxima quarta-feira, jogo vital para a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Só é importante lembrar que o Gustavo Henrique precisou de 1 mês e 26 dias para se recuperar da mesma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o Hugo, lateral esquerdo, já está há 1 mês e 12 dias afastado, mas também já em fase final de recuperação, trabalhando com bola. Outras novidades importantes sobre o Corinthians. O Yuri não deve ser a única cara nova para o jogo contra o Atlético. Mateuzinho está recuperado da sobrecarga no músculo posterior da coxa esquerda, também tem treinado com os companheiros. Martínez, que operou o dedo, tem feito trabalhos com bola e deve se colocar à disposição para essa partida contra o Atlético Paranaense. É um Corinthians ganhando reforços importantes para o momento decisivo da temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians e a primeira providência do novo presidente alvinegro nessa segunda-feira. Osmar Stabile foi reeleito. Foi eleito, para ser mais preciso, né? E ele vai cumprir o mandato tampão, que seria de Augusto Melo, ou seja, fica na cadeira do 5º andar, lá no Parque São Jorge, até dezembro do ano que vem. Votação expressiva, cerca de 75% dos votos. O Stabile já estava há mais ou menos 2 meses como um presidente interino, enquanto o Augusto Melo aguardava pelo processo de impeachment. O Stabile deixou bem claro que sua primeira providência como presidente do Corinthians vai ser a mudança dos name rights do estádio. Dá uma olhada na frase do presidente. Tem 3 empresas interessadas e acredito que deva chegar mais uma. Estamos trabalhando para trazer um valor muito maior do que o atual. Esse valor atual é baixo. 15 milhões de reais, num acordo de 300 milhões por 20 anos. O Stabile completa. Foi bom lá atrás, mas passou. Não quero deixar promessas, mas deve acontecer. Se tiver mais outras empresas, acontecerá com um envelope fechado. É uma forma de dar tranquilidade para quem participa do processo. Quem der mais, leva, desde que atenda os requisitos do Corinthians. A ideia do Corinthians é, a partir de setembro, criar essa concorrência. Por que setembro? Porque até agosto a multa rescisória, a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma, é de 180 milhões de reais. A partir de setembro essa multa cai para 70 milhões. Os interessados já sabem da necessidade desse pagamento e se comprometeram a fazer a quitação para assumirem os name rights do estádio alvinegro. Se o Timão hoje fatura 15 milhões de reais por ano com os name rights, a expectativa é de que esse valor pelo menos ultrapasse 30 milhões de reais por temporada. Há quem garanta dentro do Corinthians que é possível chegar a até 50 milhões de reais pelos name rights. O que você pensa do tema? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo: Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia, que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0. Reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Bora falar agora sobre o Corinthians, que foi o time entre todos da Série A do Brasileiro que menos contratou reforços em 2025. Levantamento bem legal do site Meu Timão aponta que o Corinthians registrou apenas 2 contratações. Angileri e Vitinho, ambos a custo zero. O Angileri havia rescindido seu contrato com o clube espanhol, o Vitinho estava livre depois de passagem pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita.
Importante destacar que se o Corinthians foi o que menos contratou, o segundo foi o Flamengo, com 7 reforços, só que o Fla fez um investimento pesado, de 277 milhões, até nos jogadores que não custaram para aquisição dos direitos econômicos, cifras bastante altas, como por exemplo o Jorginho e Saul, que chegaram de graça, mas têm vencimentos a partir de ou superiores a 2 milhões de reais. O Bragantino com 8 reforços, o São Paulo com 9 e o Internacional com 10 são os clubes que aparecem um pouco à frente de Corinthians e Flamengo. Palmeiras e Bahia contrataram 12 jogadores, o Vasco teve 13 reforços contra 14 do Fluminense. Cruzeiro, Grêmio e Juventude, 15 reforços cada. O Galo fechou 16 jogadores, Botafogo e Mirassol 18. O Santos teve 20, Fortaleza 21, o Vitória 22, o Ceará 24 e o Sport 26. Só uma curiosidade, você vai perceber que do Santos ao Sport, os times que mais contrataram, todos eles brigando contra o rebaixamento, a única exceção, me parece nesse momento, o Ceará. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.